Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Vocês sabiam que dá para aprender inglês e ficar muito boa sem ao menos mudar de país? E é por isso que eu tô aqui com as minhas dicas pra mostrar pra vocês que sim, é super possível, é mais do que possível aprender inglês e falar de forma fluida e natural, sem ao menos gastar muito dinheiro mudando de país, fazendo intercâmbio ou até mesmo pagando um professor particular. Então vamos lá, gente. Eu tenho assistido muitos vídeos no YouTube de professoras nativas falando sobre esse aprendizado, se é possível você aprender inglês em casa, porque assim como vocês têm interesse, eu também tenho interesse, eu sempre tive interesse de aprender inglês by myself. Eu sozinha, sem ter, meio que autodidata, sem ter que ir em aulas de inglês e etc. Não que eu não goste, gosto muito também, mas gosto também de ter o meu dia a dia de estudos, no mínimo umas 2 horas, 3 horas de estudos. E assim, comigo deu certo essas táticas desde quando eu estou estudando e eu vim compartilhar com vocês e também vim falar sobre coisas que eu não fiz também, que é muito válido para quem não pode vir pra cá. Antes de dar a primeira dica, eu vou falar uma coisa muito importante. Gente, não adianta você mudar para os Estados Unidos, você mudar para a Europa, você mudar para a Espanha, para qualquer país da língua que você queira aprender, sem você ser proativo. Então, morar aqui não quer dizer que você vai falar inglês. Isso é muito real. Isso, antes de eu vir pra cá, me disseram. E eu não acreditei, também não botei muita fé, mas eu tô aqui há 1 ano e 2 meses quase, e eu posso dizer que isso é mais do que real, isso é real oficial. Nossa, desculpa pela minha voz, agora que eu percebi que ela tá meio rouca, enfim. Então, não adianta morar aqui, enfim, em outro país e não ser proativo, entendeu? Então, essas dicas vão ser essenciais para o seu aprendizado de inglês. Então, vamos lá. Dica número 1, você fazer um sumário. O que é sumário, Letícia? Você fazer um sumário de um texto. Por exemplo, você vai pegar um texto, um artigo, alguma coisa, uma revista, pode ser uma revista de fofoca aqui, que tem um monte, e aí você vai pegar essa revista e você vai escrever, ou até também break news, tipo, notícias do dia. Você vai pegar e você vai focar 100% nesse artigo, nessa notícia. E você vai pegar esse artigo e vai escrever com as suas próprias palavras realmente o que ele tá falando. E de forma natural, de forma não tão formal assim, sabe? Você vai deixar rolar. Okay. Dica número 2. Tem um site que chama... Eu vou deixar aqui o link. Aqui, ó. Tô muito profissional. Meetup.com. Ele é um site que você encontra nativos para se encontrar pessoalmente. Então tem uma grande comunidade. Eu tava pesquisando esse site, ele é muito interessante. Por exemplo, você coloca a cidade de São Paulo, por exemplo, São Paulo, Brasil, e aí vai aparecer a comunidade de falantes nativos, falantes em inglês. Aí você vai entrar nessa comunidade e aí vai ter toda essa interação. Vocês marcam encontros, enfim, é uma plataforma muito bacana que eu não conhecia. E eu fiquei sabendo por uma professora de inglês daqui, dos Estados Unidos. Se você não tem essa disponibilidade de sempre, né, encontrar pessoas pessoalmente, pelo menos tente uma vez por mês. Essa é a dica que ela dá, porque aí você vai estar surrounding, você vai estar num ambientalizado, o seu diálogo vai ser em inglês e você vai ser forçado a falar inglês, diferente de se você só ficar lendo ou escutando, vai até desenvolver o seu ouvido, a sua escrita, mas se você não falar, você não desenvolve a fala. E isso daqui é uma das coisas que mais... O speaking, pra mim, foi um dos maiores desafios. Você saber se comunicar de forma adequada, fazer com que as pessoas te entendam e você ser entendido. Fazer com que as pessoas... Você entender e as pessoas... Calma. Você entender e as pessoas entenderem o que você está falando. Ai, você entendeu. Terceira dica é receber
algum estudante, um intercambista na sua casa. Pode ser só para um jantar, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, ou você pode até receber por meses. Tem muita gente que faz isso, que aí você vai estar em contato com o diálogo, vai ser na língua que você quer aprender. Você vai aprender a cultura dessa pessoa e etc. Geralmente, as escolas, as universidades, pelo menos eu, quando morava no Brasil, eu estudava na Unesp, e eles tinham muita parceria entre as universidades no mundo, então tinha muito intercambista. Então, assim, gente, vai na sua cidade, procura as universidades, escolas de inglês que tenham essa parceria, entrem em contato, vão atrás, sejam proativos, ok? Dá uma trabalhada e agora eu voltei. Desculpa, gente. Tô com uma machucadinha aqui na boca. Tá uma beleza. Vamos lá. Dica número 4. Falem com alguém online, mas falem com alguém da forma certa. Pelo amor de Deus, não entra nesses sites que as pessoas ficam falando besteira só. Não. Saibam usar a internet. Por exemplo, eu vou num YouTube, uma professora de inglês, né? E aí eu assisto a aula dessa professora. E aí eu comento embaixo: nossa, eu adorei a aula, meu inglês tem melhorado com o tempo. Desde que eu estou assistindo as aulas, estou aprendendo muito. Aí vem uma pessoa e comenta embaixo: nossa, eu também, não sei o quê. Aí você começa a desenvolver um diálogo com essa pessoa no próprio comentário. E aí você começa a criar um relacionamento. Isso é o que a própria professora disse. Então é uma forma de você treinar a sua escrita e você criando esse relacionamento, e depois você, né, você adiciona, mas não vai assim direto. Passa, vamos conversar no Skype, vamos. E você não sabe nem quem é a pessoa, assim. Então vai criando esse relacionamento nos comentários. Aproveita para escrever nos comentários do YouTube. É muito válido. As pessoas são super ativas nisso. Eu sempre vejo. Elas tiram a dúvida se você tem. Até mesmo se a professora, né, a dona do canal não conseguir responder, eles vão e respondem. Então, usem a cabeça. Isso é uma boa ferramenta. Que eu nunca tinha pensado, por sinal. Agora eu vou falar sobre as minhas táticas, minhas próprias táticas, táticas é estranho, táticas, né? Desde que eu desde que eu comecei a estudar inglês sozinha, by myself. Desde quando eu estava no Brasil. Então, mesmo quando eu estava, por exemplo, a caminho da faculdade ou a caminho do trabalho, do meu estágio, eu sempre estava ouvindo podcast, gente. Tempo todo podcast em inglês. O tempo todo. Mesmo que eu não entendesse, eu tava eu tava no meio, surrounding, com inglês. Segundo que eu já tô falando aqui há muito tempo, eu assisto muito vídeo de professores nativos em inglês. Nativos. Não assisto muito em português. Por que eu não assisto em português? Porque eu já tô num nível que eu preciso me acostumar com a escrita, com tudo já. Eu não tenho tanta necessidade de ficar olhando tradução mais. Mas aí a gente já puxa para outro assunto. Assistir filmes. Sempre assistam em inglês, gente. Não assistam, por exemplo, em português com legenda em inglês. Não faz sentido. Assistam em inglês com legenda em inglês, se for possível. Se não for possível, você faça em português. Mas comece a mesclar. Não assista só em legenda em português. Começa, por exemplo, um seriado maravilhoso que eu amo mais que a vida. É o Friends. Eles são seriados pequenos, de 20 minutos mais ou menos, que você consegue assistir 2 vezes, por exemplo. Você vai gastar quase 1 hora do seu dia estudando inglês com Friends. E aí você assiste a primeira vez sem... eu, no caso, eu faço isso. Por que eu tô com isso na mão? Eu assisto sem legenda em inglês. Aí depois eu coloco com legenda em inglês. E aí, da terceira vez, porque eu fiquei...
E a terceira vez eu assisto com legenda em português, se eu preciso. Eu não faço mais isso, eu fazia isso anteriormente. Então essa é a verdade. É chato assistir 3 vezes o mesmo seriado? É, mas, gente, é aprender inglês. É assim que acontece. Se você vê que você não tem necessidade de assistir em português, você já para no seu estágio intermediário de aprender, de entender áudio em inglês, legenda em inglês. Eu ainda tô nesse processo. Tem muitos seriados, filmes, principalmente com sotaque, que eu não entendo muito o inglês sem legenda. Então, depende, tá? Mas faça essa mescla que é muito, muito, muito válida. Que vai chegar um ponto que eu estou esperando que chegue logo isso, que você não precisa de legenda pra nada na vida. Que você fala fluentemente. Estou esperando ainda por isso. Minha outra tática era, pelo menos, estudar. Ainda faço isso, na verdade, né? Estudar no mínimo 2 horas por dia. Gastar tempo com inglês. Porque pensa, a gente fala 24 horas português, certo? Quem tá aí no Brasil. 7 vezes na semana. Aí você vai fazer um curso de inglês. Você gasta 2 horas na escola de inglês. E aí você não estuda a semana toda. Gente, quem que vai aprender inglês? Ninguém no universo vai aprender inglês estudando só 2 horas. Sendo que o seu dia tem 24 vezes 7. Entendeu? Então você tem que dedicar em escutar, em falar, entender. É tempo. It takes time. Toma tempo, toma muito tempo. Às vezes eu olho assim, eu falo assim, gente, meu inglês tá horrível. Eu sinto que eu preciso morar aqui uns 5 anos pra falar bem inglês. Essa sensação aí, tem dia que eu sinto assim, nossa, meu inglês tá bom, eu tô conseguindo falar. Assim, você sente, né? Porque todo mundo tá te elogiando, que, nossa, o inglês tá muito bom e não sei o quê. Mas é normal, é normal. Tem gente, conheço pessoas que moram aqui há mais de 10 anos e não falam inglês. Que esse é o ponto que eu volto no começo do vídeo. Não quer dizer que você vai morar no país, você vai falar a língua deles, entendeu? Não é, você tem que se envolver, você tem que fazer conexões. Então, como que é possível estudar inglês e ficar boa em casa, no Brasil, sem mudar de país? Surround yourself com inglês, entendeu? Eu tenho muito ainda a caminhar com o inglês, não tô longe de ser boa, mas eu consigo ver claramente evolução, principalmente depois que eu mudei para Maryland. Em Nova York, eu passei bastante tempo com pessoas brasileiras falando muito, muito, muito português, e ao mesmo tempo que foi maravilhoso, que eu fiz conexões, fiz amizades que vou levar pra vida, eu não aprendi, não desenvolvi tanta língua. Aqui eu escolhi fazer diferente, então aqui eu escolhi ficar mais com a família e não tenho amigas. Tenho amigos, eu tenho uma amiga, que eu já falei no outro vídeo. Então, e não tô com vontade de fazer amizades, porque eu sou difícil. Então, gente, brincando. Mas é porque objetivos na vida e esse é o único jeito de... Se eu vim para cá, eu meio que acordei, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui para aprender inglês. Então vamos aprender inglês, né? E aqui eu percebi como eu não falava bem e ainda não falo bem inglês. Então, você consegue imaginar uma pessoa que estuda 2 horas por semana em inglês? Ela nunca vai aprender. Gente, não é que nunca vai aprender, vai tomar a vida toda, entendeu? Ainda mais quando a pessoa é mais velha, que ajuda... Demora, o processo demora, gente. Quem é mais velho demora mais. As coisas vão ficando mais lentas na vida, sabe? Então é isso, gente. O ponto de todo esse vídeo, o mais importante é ser proativo. Então, se você é proativo, se você é esforçado também é uma palavra muito, muito importante no aprendizado de uma língua estrangeira. Só vai. Você vai conseguir o que você quer. Aplica os melhores métodos, os métodos que funcionam pra vocês, e só vai que um dia vocês vão estar falando inglês fluentemente, como um nativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, por favor, deem joinha e se inscrevam no canal. E me sigam também no Instagram, que eu posto bastante dicas e minha vida de ao por. Então fiquem com Deus e até mais.